Olá a todos, que Deus abençoe rica e poderosamente. Estamos aí em mais um dia de vídeo. Estamos aí há alguns meses já trabalhando, fazendo a graça acontecer, todos os dias praticamente. Tive algum problema, teve uma época que eu fiquei sem internet e outras coisas que foram acontecendo que não deu para fazer todos os dias. Mas são quase todos os dias. Estamos aqui, depois fomos melhorando, cada dia com um tema diferente. E hoje estamos aqui com fé e política. Amém? Que Deus nos abençoe. Estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero, assim, a semana passada teve muito sucesso a questão do vídeo a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E é isso que vamos fazer hoje, a parte 2. Porque eu continuei meditando sobre isso e Deus foi me dando, né, novas situações. Eu acho importante meditarmos sobre isso com relação à política. Então vamos lá. Eu vou ler novamente a passagem, ela está aqui na minha mão. Né? A passagem ela é de Mateus 22, de 15 a 22. Né? Eu vou até começar do 17 ao 22, tá bom? Diz-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Os herodianos e os fariseus perguntam a Jesus. Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu-lhe: Por que, por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou-lhe Jesus: De quem é esta imagem da inserção? De César, responderam-lhe. Disse então Jesus: Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-se de admiração e, deixando-os, retiraram. Veja que lá no começo da passagem diz que Jesus percebeu a malícia no coração deles. Antes de falar sobre isso, Jesus fala muito certo. O que é dai ao mundo o que é do mundo e dai a Deus o que é de Deus. Certo? Mas agora, e a gente sabe que as coisas elas são totalmente diferentes uma da outra. Mas aqui Jesus fala, aqui a palavra diz que Jesus percebeu a malícia daqueles homens. Que tentaram pegar Jesus, tentaram incriminar Jesus, tentaram jogar Jesus na cadeia. Incriminando pelas suas palavras. Isso acontece muito nos dias de hoje, né? As pessoas sendo incriminadas por palavras. E tentaram pegar Jesus por isso. E lá e hoje ainda pior que aquela época. Naquela época eles queriam arrumar uma palavra que realmente pudesse ter algo concreto. Mas Jesus não caiu, né? Hoje nem concreto. Basta você ofender uma pessoa e já basta para você ser preso. Mas antigamente queriam pegar algo justo. Só que nem isso eles conseguiram pegar Jesus. Pois bem, então eles chegam até Jesus e perguntam. E eles chegam com todo o amor, né? É... Olha só como é que eles falam. Isso daí não foi lido aqui, que foi no versículo 16. Olha como é que eles são falsos. Mestre, sabemos que é verdadeiro e ensina-nos o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas a aparência dos homens. Eles, primeiramente, vamos colocar assim, né? Encheram a bola de Jesus. Tamanha, e sendo inimigo de Jesus, tá? E Jesus percebeu a maldade deles. Olha, o senhor é justo, o senhor não olha a pessoa, né? E daí eles perguntam, é justo ou não pagar o imposto? Veja que aqui diz que Jesus pegou a malícia no coração deles. Na pergunta, e onde estava essa malícia? Trazemos para os dias de hoje essa malícia, tá? É justo
pagar um imposto a César? Sim ou não? Se Jesus dissesse sim, como os dias de hoje, Jesus estaria sendo conivente com a corrupção. Jesus estaria sendo conivente pelos altos impostos. Eles colocariam Jesus contra o povo, porque o povo, como nós sabemos, o povo odiava os cobradores de impostos. O povo odiava ali o poder daquele povo sobre o povo hebreu, sobre o povo judeu. Então, se Jesus dizer sim, tem que pagar o imposto. Então, Jesus estaria contra o povo. Estaria a favor de César. Estaria a favor da corrupção. Estaria a favor dessa política suja. Pensa bem que eu estou comparando com os dias de hoje. Muito parecido. Essa política suja, nefasta, fétida. É justo pagar o imposto? É justo pagar. A mesma coisa que eu perguntar para você hoje. É justo pagar essa taxação absurda que o governo tem feito hoje em dia? É justo? E se Jesus falasse, não, não é justo pagar esse imposto? Ele estaria indo contra o governo, contra as ordens. Ele poderia ser chamado de agitador, de uma pessoa que seria motivo para também condená-lo. Se ele dissesse sim, condenaria contra o povo. Se ele dissesse não, condenaria contra o governo. E Jesus percebeu. E na grande sabedoria de Jesus, ele pergunta: dá aí o seu dinheiro. O que está aí imprimido nesse dinheiro? O que está cunhado nessa moeda? E tinha foto de César lá. É, a moeda de César. Então, a César, você dá o que pertence a ele. A Deus, o que é de Deus. Ou seja, irmãos, a César, você seja honesto como cidadão, como que o cristão ele tem que ser honesto naquilo que ele faz. Então, se ele há uma obrigação, mesmo que humana, mesmo que errada, a César o que é de César. Pague. E Jesus pagou. Foi lá e falou: olha, vai lá, pesca, vai ter um peixe, abre a boca dele, vai ter lá a moeda para você pagar. E foi assim feito. E a Deus o que é de Deus. Ou seja, são coisas totalmente opostas. É justo pagar? Então, que nós possamos ver isso, né? Porque toda a pregação, eu sempre encaro aquilo que aconteceu naquela época e trago para os dias de hoje. E assim, com relação à fé e política hoje, o que pertence ao governo? O que é humano? Daí ao humano que é humano, daí ao espiritual que é espiritual. O servo de Deus, na questão humana, tem as suas obrigações, as suas responsabilidades, as suas contas, as suas dívidas. O servo de Deus, no ambiente espiritual, tem suas obrigações espirituais, com a oração, com as coisas. O mundo é uma opressão? É. A corrupção. O mundo é injusto. Mas em Deus, tudo podemos. Então, temos que sofrer por essas coisas, sim. E na política, que nós possamos, sim, né, poder entrar dentro da política e levar o cristianismo à justiça de Deus dentro da justiça humana. Porque não tem que misturar política com religião. Se o próprio Cristo nos dá a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, nossa obrigação é levar o Cristo. Seja ele na política,
seja ele em qualquer âmbito humano, nossa obrigação de servo de Deus é levar a palavra de Deus, é levar a vontade de Deus dentro do âmbito que nós fomos colocados a servir. Ali, eles se colocaram para pegar Jesus como ignorantes, puxando a... Olha, Senhor, quero que o Senhor ilumine com a sua sabedoria, né, porque o Senhor é justo. Né? Ele fala, né, no versículo 16, Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus com toda a verdade. Não é? Sem se preocupar com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Irmãos, ali já existia o judaísmo. Ali já existia, dentro do povo judeu, a justiça de Deus, justificado pela lei, né? Depois Jesus vem justificar pela graça. Mas ali éramos pessoas, os judeus eram o povo escolhido. O povo que Deus escolheu, mas esse povo se corrompeu, usava do poder para se enriquecer, como uma coisa muito parecida com hoje em dia, não é? Oprimindo as pessoas. E Jesus vem trazer essa nova política. Todos somos iguais perante Deus. Que nós devemos amar os nossos inimigos. Que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Que nós devemos fazer a vontade de Deus. Essa é a política de Deus. Essa é a política quer abolir. Porque Jesus nos fazem todos em comum. Mas aqueles que ocupam os cargos políticos, eles querem ter supremacia sobre o povo. E a supremacia de poder, supremacia financeira, explorando o máximo, tirando tudo aquilo que aquele povo tem, fazendo aquele povo trabalhar, mas tirando aquilo que é de direito desse povo. Assim, irmãos, indo contra a política que o próprio Cristo serviu. Mas aqui o que é de César, dai a César. E o que é de Deus, de Deus. Que nós sejamos servos de Deus. Que busquemos a Deus. A política não tem como a gente desmembrar, porque ela faz parte da nossa vida. E se nós somos de Deus, temos que levar Deus a isso. Assim também como o reino de Deus faz parte da nossa vida. Muita gente quer sair fora do reino de Deus e viver na carne. E Deus assim permite. Ele não se alegra com isso, mas ele permite. Então, que nós tenhamos, como servos de Deus, a real intenção de crescermos, principalmente espiritualmente, em Deus, dando a Deus o que é de Deus. E se a política faz parte da nossa vida, que nós também cresçamos politicamente, buscando aquilo que é agradável a Deus. Pessoas que são homens, que são falhos, mas que tenha o coração voltado para Deus. E que assim possamos fazer um reino voltado para a graça de Deus. Porque se deixarmos a política tomar conta, e essa é a grande intenção, que lá desde os anos 90 eu ouvi a pregação do irmão Sr. Jonas falando da nova era, que foi assim também se crescendo, hoje dentro né, da NON, né, da nova ordem, é, que tem uma agenda onde eles querem cada vez mais a supremacia de uma minoria, expulsando a graça de Deus. E nós precisamos cada vez mais levar. A nossa obrigação
como evangelizador, é levar a palavra de Deus. E dentro de toda essa relação existe a política. Então nós devemos, como servos de Deus, levar em todos os âmbitos. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Ou seja, levar toda espécie de forma que nós tivermos de evangelizar, evangelizaremos. E assim seja, para todos sempre. Se Deus te chamou, é para que você faça isso. Para que possamos crescer dessa forma. E levarmos a palavra de Deus. E alcançarmos os corações. Porque enquanto essa política nefasta tem tentado tirar as pessoas de Deus, e a gente pode ver isso. Porque Deus atrapalha o plano pessoal deles, o plano de poder. O plano de poder deles parte de uma frase que a religião é o ópio da sociedade. Esse é o plano de poder deles. Vão contra a família. Vão contra instituições criadas por Deus. Para que eles coloquem as suas instituições humanas, que oprimam o ser humano. E nós não podemos permitir. Como servos de Deus, temos a obrigação de levarmos a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E que nós possamos ser esses difusores do Evangelho. Tirando esses projetos humanos de ideologias nefastas que querem destruir, entraram dentro da igreja para destruir a igreja. Entraram dentro da educação para destruir a família. Veja, são locais aonde estão arraizados o cristianismo. E aqui eu não vou entrar em questões ideológicas ou questões partidárias, mas aquele filósofo italiano coloca que para você destruir uma civilização, você precisa destruir 3 fatores da civilização. Primeiro, é destruir o conceito de Deus no coração das famílias e das pessoas. Segundo, o paternalismo, destruir com a família. E terceiro, a cultura. Um país, uma civilização sem Deus, sem o paternalismo, sem o conceito paternal, o conceito familiar e sem a cultura, você consegue é, você consegue assumir o governo desse povo. Isso é maligno, isso é satânico e nós não podemos permitir isso, tá? Daquele filósofo italiano que vem assim destruir ainda mais aquilo que eles fizeram antes. Já era destruidor, ele potencializa isso ainda. Legal? Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.